Olá, amigos. Hoje nós vamos analisar um caso real de uma criança que é autista e que também apresenta fortes sintomas de TDAH. O menino tem 8 anos de idade. Sempre é bom lembrar que não existe uma receita única, uma receita geral. Cada caso, mesmo que as características sejam semelhantes, precisa de uma análise individual. Isso é importante nós termos sempre em mente, tá? As reações, por que isso? As reações das crianças, elas dependem de um grande número de fatores diferentes, entre eles as influências durante os seus primeiros anos de vida, por exemplo, tá? E cada um tem influências diferentes, isso é claro, é óbvio. Vamos ao caso específico a ser analisado. A criança tem o quê? 8 anos de idade, foi avaliada como autista, grau leve e com TDAH. Os médicos receitaram inicialmente Ritalina, 10 miligramas de Ritalina. Ele usou durante 1 ano, tá? Nenhum resultado positivo. Pelo contrário, ele ficou mais agitado ainda, mais inquieto ainda, mais desatento ainda. Os médicos então experimentaram Concerta, 18 miligramas. Inicialmente notaram mais concentração na escola, mas a inquietação sempre voltou, assim que o efeito do remédio passava. Ele é um garoto carinhoso, muito amável, percebe-se que ele tenta ser obediente, tenta conter a impulsividade, mas acaba não conseguindo, ele fica muito triste com isso, né? Ele faz terapia, a terapia faz com uma neuropsicóloga e com uma fonoaudióloga, tá? Já fez terapia ocupacional durante algum tempo, teve até alta dessa terapia ocupacional. A pergunta é, existe algum método alternativo, algum esporte, alguma terapia que possa vir a melhorar essa situação? Vamos a uma possível resposta, tá? Durante todo esse tratamento, ninguém comentou sobre a alimentação da criança. A qualidade daquilo que a gente come e daquilo que a gente bebe é importantíssimo para a qualidade da nossa vida biológica, da nossa vida psíquica. Isso é uma grande verdade, mas infelizmente grande parte dos médicos não acredita nisso. Ou são levados a não acreditar nisso devido à pressão dos grandes laboratórios farmacêuticos. Essa pressão aumentou mais ainda quando os estudos de Dr. William Shaw e também do Dr. Adherbal Sabra vieram comprovar os benefícios dos efeitos do tratamento à base de dieta sem utilização de remédio. A própria mídia, a Globo, atendendo a interesses de laboratórios farmacêuticos, que são seus anunciantes, preparou até um combate a essa dieta que foi feita de uma forma muito sutil pelo Dr. Drauzio Varela em um especial sobre o autismo, onde ele tenta ridicularizar o tratamento à base de dieta e probióticos, tá? Aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, o metilfenidato, que é a Ritalina e o Concerta, são prescritos exageradamente. Essa prescrição significa um dos mais lucrativos mercados para esses laboratórios. O lucro é tão grande, que eles vão fazer de tudo para evitar que o metilfenidato deixe de ser prescrito. O metilfenidato está onde? No Ritalina e no Concerta. A verdade é que todos nós podemos desenvolver algum tipo de intolerância a algum nutriente, mas para os autistas e TDAHs, isso é muito frequente e muito forte. Quem quiser mais detalhes científicos sobre esse assunto, adquira e leia o livro Tratamento Biomédico do Autismo e TDAH, do Dr. William Shaw. Isso enquanto não tiro esse livro do mercado, certo? Talvez as obras mais fáceis de encontrar não sejam essas do Dr. William Shaw, mas sim os trabalhos de doutorado e pós-doc do Dr. Adherbal Sabra. Ele hoje está na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Suas obras estão sintetizadas no seu livro Alergia Alimentar. O que precisa ser feito em todos os casos de crianças autistas e com TDAH é um exame imediato de intolerância alimentar. Eu sempre recomendo isso aí é básico, para que seja preparada uma dieta específica para cada um. Óbvio, se tem intolerância, dieta contra aquela intolerância. Sugiro então que leve seu filho urgentemente para um médico gastroenterologista, solicitando que ele peça um exame de intolerância alimentar. Com base nesses exames, peça ao nutricionista a preparação de uma dieta específica, eliminando assim o quê? Todos os alimentos, nutrientes, etc., que foram considerados inadequados para aquela criança. Sugiro também entrar naquele grupo do Facebook chamado Tratamento do Autismo. Ele é coordenado pela doutora Jaqueline Araújo
que tem uma filha autista, tá? Veja também os livros de receitas sem glúten, sem caseína, sem soja, escritos por Cláudia Marcelino, para começar a dar ao seu filho uma vida mais normal e reduzindo bastante todos esses seus sintomas, tá? Então vamos às providências que eu recomendei aqui. Primeira providência, intolerância alimentar, tá? A intolerância alimentar, deixa eu ver, precisa que você mande fazer esse exame no laboratório, que aqui, por exemplo, em Salvador, existe a clínica Superar, que o telefone é 7121327619. Mas deve haver uma série de outras clínicas, eu soube que em Feira de Santana também tem. Para pedir informações, você pode pedir informações também ao representante do laboratório que faz esse exame nos Estados Unidos, que é o Great Plains. E aqui em Salvador, Luiz Dias é o representante desse Great Plains. O telefone dele é 7133625310. Ele representa esse laboratório, que é dirigido pelo Dr. William Shaw, que nós já falamos, tá? É uma das maiores autoridades nesse tipo de tratamento. Todos eles têm filhos ou parentes autistas. Segundo ponto. Primeiro, o exame de intolerância alimentar. Segundo ponto, a dieta. Dieta sem glúten, sem caseína e sem todos aqueles nutrientes que foram considerados inadequados à criança, tá? Então é procurar quem? Um médico gastroenterologista, ou um médico nutrólogo, ou uma nutricionista, para iniciar o processo de alimentação controlada, que é dieta sem glúten, caseína, etc. Tudo aquilo que for considerado inadequado. O autista e o TDAH precisam, na maioria dos casos, eliminar da sua alimentação leveduras, açúcar refinado, refrigerante, corante, conservante, glúten, caseína, lactose, soja, mas cada um tem a sua especificidade, por isso os exames. Há muitos livros trazendo dietas livres desses ingredientes. O que eu comentei com vocês há pouco é o de Cláudia Marcelino, que é recomendado para aquele grupo de tratamento do autismo no Facebook. Terceiro ponto, consumo de probiótico. Então, exame de tolerância, dieta e probiótico. Pergunte ao nutricionista qual o melhor tipo de probiótico, qual a quantidade diária que a criança deverá consumir. O probiótico vai melhorar a qualidade da flora intestinal da criança e vai servir como proteção contra proteínas que não devem ser absorvidas pelo organismo, tá? A proteção da flora intestinal é importante. Por quê? Porque o autista ele tem maior permeabilidade na mucosa intestinal. E com isso facilita a passagem de macromoléculas de origem proteica que são prejudiciais ao cérebro dele. E são as bactérias existentes na flora intestinal que consomem essas macromoléculas de proteínas, evitando que elas alcancem a nossa corrente sanguínea, tá? Por isso que é conveniente manter a flora intestinal do autista rica em probióticos. O consumo deve ser diário e na quantidade prescrita pela nutricionista ou médico gastroenterologista ou nutrólogo, o médico da criança, tá? Quarto ponto, é um ponto meio difícil, que é o tratamento da candidíase. Esse mesmo profissional, que é o gastroenterologista, ele pode mandar fazer um exame para verificar se a criança está ou não com infecção pela cândida. A candidíase é a infecção pela cândida. Havendo a candidíase, deve-se planejar o seu tratamento imediatamente, tá? Esse tratamento é normalmente um pouco demorado e com o uso de alguns medicamentos. Essa infecção é uma das coisas que mais interfere nos sintomas dos autistas. Agora é bom lembrar que nos primeiros dias desse tratamento os médicos alertam que os sintomas parecem piorar um pouco, assustando os pais, mas em seguida tem início a melhora. Quinto ponto, acho que é o quinto agora, quinto ponto, é atividades físicas, tá? Lógico, sempre seguindo a orientação dos terapeutas, é importante que a criança esteja praticando atividades físicas para manter o corpo saudável. Mantendo o corpo saudável, consequentemente, está mantendo o cérebro ativo. As atividades físicas mais recomendadas para que apresentam sintomas de hiperatividade, por exemplo, são natação, principalmente, né? O atletismo também, jogos em quadra. Agora, jogos, de preferência aqueles que provocam, aqueles que produzem alongamento, como o vôlei, por exemplo. O futebol, que é a preferência das crianças, ele não proporciona o alongamento, pelo contrário, ele proporciona
ele provoca um pouco a irritabilidade, a agressividade. Então, se não puder ser evitado o futebol, se a criança prefere futebol, então deve ser feito alongamento antes e depois de cada partida jogada para aliviar essa tensão provocada pela concentração de forças do futebol. Ok? Agora, umas observações importantes para quem tem filhos autistas. Já está havendo algum progresso no entendimento do autismo e, naturalmente, no caminho para a sua cura, tá? O Dr. Alisson Muotri é brasileiro. Ele trabalha na Faculdade de Medicina da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, e ele já conseguiu identificar meios para a cura da síndrome de Rett. Isso desde 2010. Essa síndrome de Rett é uma das formas mais agressivas do autismo, tá? Mas ele não conseguiu reduzir os efeitos colaterais desse tratamento que ele mesmo desenvolveu. Por isso ele continua nas pesquisas. Mas esse ano ele acaba de divulgar que a cura pode estar bem próxima. Bom sinal, certo? No Brasil nós temos também a doutora Karina Grise Oliveira. Ela trabalha no Hospital Albert Einstein e encontrou uma forma de alterar um gene. Esse gene é o gene TRPC6 e ele é o responsável por uma série de tipos importantes do autismo. Ela conseguiu alterar esse gene, curando o autismo, utilizando uma substância conhecida como hiperflorina, que é encontrada na conhecida erva de São João. Mas seus estudos ainda estão sendo testados por diversos outros pesquisadores, né? Bom, mandem seus relatos, mandem suas dúvidas, seus questionamentos para o nosso e-mail e para que nós possamos analisar e tentar ajudar naquilo que for de nossa alçada, tá? Agradeço muito a audiência de todos e é um prazer sempre conversar com todos vocês sobre esses assuntos e aguardo no nosso próximo encontro. Até lá!